Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. E claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. E claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Você sabia? O óleo Strong é da New Connect Cosméticos? Assim como o leite moça é da Nestlé, o miojo é da Nissin e a Sprite é da Coca-Cola. O óleo Strong tem sua força na New Connect. O óleo Strong para as pernas, nosso carro-chefe, está entre os nossos mais de 160 produtos que vão desde perfumes, shampoos até suplementos alimentares. Estamos no mercado desde 1994 com o verdadeiro óleo para as pernas Strong. Conheça alguns dos benefícios. Elimina dores e previne contra varizes, além de ser um descongestionante venoso. Trata vasos, má circulação, atenua celulite e flacidez. Previne flebite e estrias na gravidez. Pode ser usado como veículo em massagens corporais e drenagem linfática. Pode ser usado para diversos tipos de problemas como luxações, conduções, entre outros males. E é por isso, pensou em óleo para as pernas, pensou Strong, pensou New Connect Cosméticos. Você já pensou em ter uma loja virtual pronta para começar a ganhar dinheiro agora mesmo? Com a New Connect, esta oportunidade é real. Nossa loja virtual está disponível para você sem nenhum investimento inicial. E sabe o que é melhor? Você pode ganhar até 20% de lucro indicando nossos incríveis produtos. Imagine não precisar pedir dinheiro emprestado para ninguém, mas sim começar a divulgar os nossos produtos e em pouco tempo conquistar uma renda extra de R$300 a R$800 por mês. As possibilidades são reais e a New Connect está aqui para te apoiar. Agora é a sua vez. Clique no link abaixo para começar hoje mesmo e transforme seu tempo livre em oportunidades de renda extra. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. E claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. E claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Em instante. Fala galera, vive a Coros no Newcast mais bonito do Brasil, meu caro. Como você sabe, nessa mesa saem vários assuntos, assuntos de empreendedorismo, assuntos de saúde, todos os tipos de assuntos para que você possa crescer e se desenvolver. Nós sabemos que as pessoas que se desenvolvem são aquelas que buscam conhecimento e por este motivo criamos a mesa do Newcast. Esse Newcast é para espalhar conhecimento, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém arranca de você, meu caro. Hoje nós vamos falar com um cara fora da curva, que é um cara de vendas do mercado imobiliário e vai ser um papo extraordinário. Para você que já tem vendas aí na veia, vai ser top das galáxias. Para você que não tem venda na veia, pode ter certeza que nesse podcast a venda vai entrar na sua veia aí, meu caro, para que você possa vender
porque a venda é um sinônimo de prosperidade, é uma potência para poder prosperar. A venda é exatamente isso, né, Valtão? É verdade, meu amigo. Cleiton Conserva, tudo é vendas. O interessante, sabe o que é? É que quando nós acordamos pela manhã, a primeira coisa que a gente vende é a nossa imagem. Exato. É a nossa imagem. Então, se você diz que não tem vendas na veia, é um engano seu. Só precisamos ativar e virar essa chavinha e você vai se tornar, talvez, aí o maior vendedor do mundo. É isso mesmo. E vamos falar hoje com o Renan Brandão, meu cara. É um cara das vendas. Nós vamos saber por que ele entrou nessas vendas, como que faz para fazer uma venda de excelência, qual técnica que usa, por que entrou no ramo de vendas imobiliária. Sabemos que o ramo de imobiliária é fantástico, né? Para quem quer prosperar, para quem quer ter qualidade de vida, esse ramo também, ele é muito bom. Porque é renda residual, meu cara. É você que faz aquilo que vai vir para tua conta, é você que faz. Então, quanto mais potência você tiver, mais você vai prosperar. Então, Renan Brandão, fala pra gente aí, se apresenta aí pra essa galera que tá aqui doido pra ouvir aqui as suas técnicas, como que você faz aí pra fazer vendas de excelência. Se apresenta pra essa galera aí, meu irmão. Boa tarde, pessoal do Newcast, tudo bem? Prazer, Brandão, obrigado pelo convite. Bom, a gente nunca sabe tudo, né? Tá sempre aprendendo. Hoje eu tenho 38 anos de idade, inclusive completados ontem. Então, recém-completados, e a gente vai estar sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo. O mercado imobiliário é um mercado muito grande, eu dou ele como exemplo, que é onde eu me especializei aí ao longo de 18 anos, né? E dentro dele você tem vários nichos. Você tem desde imóveis econômicos, imóveis de alto padrão, em todas as possibilidades eu já atuei Atuei em Manaus, atuei em Ubatuba, no litoral, hoje atuo no interior de São Paulo, aqui na cidade de Tatuí, da NRX Elite, imobiliária aqui da Marcela. Atuei em São Paulo durante muitos anos, no ABC, enfim, Guarulhos. Então, o mercado imobiliário, ele tem vários campos, né? Você vende desde um lote, a um produto do Minha Casa Minha Vida, para o cara que está buscando um primeiro imóvel, a um projeto muito bem localizado nas áreas nobres da capital, por exemplo. Então, o mercado imobiliário ele é muito grande para você tomar como posse e dizer que você é o especialista de todo ele, né? Ele também é muito mutável. Você pega vários ciclos de crédito, vários ciclos de vendas aí, onde você vai se adaptando, vai entendendo como é que está jogando aquele jogo naquele momento, né? Por exemplo, hoje a gente tem, né, uma Selic de 15% ao ano, com a projeção da queda da taxa de juros. Então, o mercado de um médio padrão, de um alto padrão, né, por exemplo, na capital, ele já volta a se aquecer novamente. O mercado que estava um pouquinho mais gelado, aí, com a Selic mais alta, porque ela reflete nas taxas de juros de todos os bancos privados, né? De maneira geral, todos os bancos. Já o mercado do Minha Casa Minha Vida é um mercado que nunca para, né? Eu costumo falar que as vendas que saem para mim, né, ao longo desses anos, nos meses, por exemplo, de janeiro, fevereiro, são mais focadas no cliente do Minha Casa Minha Vida, né? Enquanto o tubarão está viajando, a gente vai pescando lambaria, não é verdade? É verdade. E, enfim, entrei nesse mercado bem de paraquedas, tá? Sou muito sincero com isso. Eu me formei tenente do Exército, não tinha nada a ver com isso, né? Tenente do Nada a ver, Exército. tenente do Exército, me foquei no CPR de São Paulo, enfim. E comecei, depois que dei a baixa, né, fui para a reserva, comecei a trabalhar como supervisor das meninas que distribuíam panfleto, isso no ano de 2008. O mercado imobiliário, ele pulsava muito ainda na mídia de rua, né? Então você não tinha a lei da cidade limpa, por exemplo, em São Paulo. Então as empresas de marketing de rua, elas investiam pesado de promoção, né? Investiam pesado, né, na divulgação dos projetos imobiliários na região, no entorno daqueles projetos. Então você tinha várias e várias menininhas, enfim, o pessoal que ia lá entregar panfleto, balançar a bandeira, balançar a setinha, né? E aí eu era supervisor delas. Isso me aproximou um pouco dos plantões de vendas, né? Pois eu tinha que ir lá no plantão para ver como é que tinha sido o resultado daquele trabalho. Quantas visitas a gente tinha agregado para aquele dia, para aquele sábado, para aquele domingo, né? E o nosso trabalho, ele refletia no resultado direto das vendas, né? A gente está falando de um trabalho que era feito por uma incorporadora na época, chamada Goldfarb, né? Então ela trabalhava com uma linha econômica, que depois veio a ser o Minha Casa Minha Vida, né? O Minha Casa Minha Vida se enquadrou nesse perfil de imóveis dela, e enfim, e aí ela conseguiu alavancar muitas vendas dela, se tornou uma das grandes do país, né?
hoje vem com uma outra proposta num outro mercado. Por isso que eu falo que o mercado ele é mutável, ele não é estático, né? Então você tem novas incorporadoras surgindo para o mercado econômico, antigas incorporadoras que atuavam no econômico migrando para o mercado de médio e alto padrão, e incorporadoras de alto padrão lançando linhas populares para atingir o público do econômico. A gente tem, quando a gente fala que uma eleição de presidenciável, por exemplo, ela pode influenciar o mercado, você vê essas pequenas alterações no decorrer dos anos de governo, né? Onde as empresas apostam mais em determinadas linhas de frente aí para buscar essa fatia do mercado que é inaugurada. Hoje, por exemplo, o mercado imobiliário do econômico, do Minha Casa Minha Vida, é um mercado pulsante, né? É o carro-chefe do atual governo, né, que foi o criador do Minha Casa Minha Vida. Então, essa linha do econômico é uma linha muito legal, inclusive. É uma linha que, para o corretor que está começando aí, para o vendedor, né, vai tirar o cresce dele, vai começar na carreira imobiliária aí, é uma linha que você consegue desenvolver, porque você tem ali um cliente que vive mais ou menos o cotidiano da classe média baixa, da classe média, enfim, você tem uma linguagem de comunicação mais próxima com esse cliente, tá? É mais fácil de você explicar para esse cliente, de você ensinar ele, de você lecionar, ele que aprende com você, né? Ele é inexperiente naquela história, né? Então você ensina para ele os passos dessa primeira grande conquista dele. Hoje, aqui no interior de São Paulo, trabalhando com a classe trabalhadora dessas cidades médias aqui, Boituva, Tatuí, essa região do DDD 15, a gente atua muito com o cliente do Minha Casa Minha Vida, né? Um cliente que vai, a renda per capita da cidade vai enquadrar nesse perfil de imóvel, tá? Bom, fiz uma breve apresentação aí já falando pra caramba, mas eu sou falante, acho que o vendedor começa daí, ele já tem que ser falador, já tem que ser... É isso aí, mas é isso mesmo. Pode tocar que a gente tá aqui, só ouvindo, escutando e absorvendo. Mas é muito importante isso. Você vê que a visão do empresário, ela é ampla, né? Eu tô no alto padrão, mas agora, nesse momento, o que tá dando é o padrão médio lá. Então vamos pro alto padrão, porque... Quando o tubarão vai viajar, a gente tem que pescar o lambari, né? A gente tem que dar solução. O que não pode é ficar sem vender, sem fazer negócio, né? Tem que estar sempre girando. Por que o Minha Casa Minha Vida hoje é tão atrativo? Como eu te falei da linha da taxa de crédito, né, da taxa Selic, que é a taxa de juros base do Brasil, estando em 15%, todo mundo fica um pouquinho mais receoso, e o grande investidor, ele aplica em renda fixa, ele aplica em outras coisas. Alguns bons imóveis em ótimas localizações ainda são atrativas e a gente vendeu muito bem também nos últimos anos, mesmo com a Selic alta. Porém, o mercado que fica pujante é o mercado do Minha Casa Minha Vida. Por quê? A linha de crédito do Minha Casa Minha Vida é a única linha de crédito que ela não está atrelada à Selic. Então, esse cliente do Minha Casa Minha Vida, ele pega uma taxa de juros partindo aí de 4,5%, 5% ao ano, né? Com média de 6%, 7% ao ano. É uma taxa de juros anual que ela é muito abaixo de todo o mercado financeiro, né? Então, para esse cliente, o cliente, por exemplo, eu estou com um cliente aprovado aqui, que ele ainda está pensando, ainda eu vou fisgar ele até o final de semana. Mas ele pegou a aprovação de 4,33% de taxa de juros ao ano pelo Minha Casa Minha Vida, por ter 3 anos de registro em carteira, enfim, tem uma série de critérios, mas ele se enquadrou nisso. 4,33 ao ano é menor do que a inflação do país no ano passado. E a média da inflação dos últimos anos. Ou seja, esse é um cara que ele está contratando crédito para comprar o apartamento dele, né? Está ganhando uma boa fatia daquele imóvel ali, ele está ganhando de graça. Ele está tendo um juros negativo, porque se a inflação está maior do que a taxa de juros dele, está saindo muito bom o negócio para ele. Então, o cliente do Minha Casa Minha Vida, hoje, ele é um cliente que ele é um cliente muito valorizado no mercado imobiliário nacional, tá? Não só daqui da nossa região, não só da capital, mas no mercado nacional. Não à toa, todas as grandes players do mercado, as grandes incorporadoras do mercado econômico, estão sempre se destacando ali entre as principais, né, enfim, as incorporadoras mais valiosas aí do mercado imobiliário nacional, tá? Então, esse é um mercado que a gente tem que se atentar, sim. Ele é um mercado que ele exige que o corretor ele estude um pouco mais, ele é um mercado, é uma venda que ela não é fácil, ao contrário do que parece, apesar de você estar falando com um cliente que tem uma linguagem mais próxima da nossa realidade, você entende a realidade dele ali, o cara que pega um ônibus, o cara que está comprando um primeiro carro, quer um primeiro imóvel, o cara que quer casar, você entende a projeção da vida dele ali. Apesar disso, o meio para ele chegar naquele fim,
ele é um pouquinho mais complicado. Ele é um meio que depende do crédito imobiliário ali na hora. E é um crédito que ele é subsidiado. Por ser um crédito subsidiado, esse cliente ele vai passar por um crivo maior do banco, né? Então você precisa pegar toda a documentação dele. Normalmente é um cliente que ele está começando a vida, então ele talvez não tenha tanta maturidade, né, para já providenciar essa documentação, para entender tudo isso que eu estou falando aqui na live, né? Então você tem que ter também um pouquinho mais de paciência, encaixar ele, mostrar para ele que aquela família feliz ali sentadinha no sofá da sala vai ser ele amanhã, se ele agora, né, seguir as diretrizes daquilo que você precisa para ajudar ele, tá? Brandão, deixa eu falar uma coisa com você. Primeiro, antes de mais nada, eu quero te dar as boas-vindas, né? E também parabenizar você pelo seu aniversário. Na verdade, Exatamente. você fez Obrigado, aniversário. querido. Parabéns, Então, parabéns irmão. aí por mais esse ano de vida aí que Deus proporcionou a você, que você continue sendo feliz aí na tua trajetória. Mas pegando esse gancho que você está falando aí, todo esse conhecimento que você está passando para nós, eu queria saber, né, de verdade, qual é o papel, né, verdadeiro do corretor moderno, né? Porque o mercado imobiliário ele mudou muito nos últimos anos, né? E hoje, qual é o verdadeiro papel do corretor de imóveis? Porque às vezes as pessoas ficam, elas não conseguem fechar porque elas ficam com receio de muitas coisas. Mas qual é o verdadeiro papel do corretor de imóveis? Apenas intermediar negócios ou ser um consultor de sonhos e investimentos? Porque pela sua conversa, a gente vê que você desenrola a coisa, né? Sim, assim, ó, o corretor hoje, o cliente, eu vou falar uma frase aqui, pode ser que tenha pessoas que discordem, mas é a minha visão, tá? O cliente ele não compra imóvel. Ele não compra imóvel. O cliente compra corretor. Exatamente. O cliente compra quem conversa com ele. O cliente compra confiança, compra amizade. O cliente compra você entender a dor dele. O cliente compra você dar a solução para uma valorização que ele vai ter, para um ganho que ele ganha com um aluguel quando é um cliente investidor, para um ganho que ele ganha com a família dele, uma solução que você encontra para ele. Aí ele compra. Ele compra quando você não desiste dele. Por exemplo, esse cara do Minha Casa Minha Vida que eu estava falando, ele é um cara que é muito suscetível à queda, né? Então, é fácil dele deixar para lá, dele desencanar, entendeu? Ele nunca teve nada, então ele também não é um cara que é muito ambicioso. Então, você persistir nesse cliente, você mostrar para ele que ele está quase chegando, que só falta mais isso, mais aquilo, você está ali, que você não desacreditou dele, né? Quantas pessoas acreditam nessa pessoa com a renda mais baixa? Você é um consultor de sonhos mesmo. mesmo. Você está acreditando nele. Você realmente é um consultor de sonhos e está aí para ensinar ele a investir. Isso, mostrar para ele que o caminho... E outra, mostrar para ele que hoje a realidade dele permite que ele resolva um primeiro problema, que é sair do aluguel, né? Que ele conquiste um primeiro imóvel, que ele dê um primeiro passo, que ele tenha um patrimônio. Hoje, quando a gente fala de patrimônio, não tem nada que se compare ao mercado imobiliário, não tem nada. Quando você vai fazer um processo de inventário, por exemplo, eu tive a perca de um pai recente, há 2 anos atrás, tem 1 ano e meio atrás. Eu vejo que o que tem valor hoje é o imóvel, né? Todas as roupas, carros, caneta, relógio caro, todas essas coisas são superficiais. A única coisa que realmente tem um valor agregado é o imóvel, né? Então é o imóvel que perdura durante anos, é o imóvel que se viram castelos na Idade Média, né? É o imóvel que você tem no centro das cidades antigas, é o mercado imobiliário, tá? Então, para ele enxergar isso e construir o patrimônio dele, começar com o primeiro. Poxa, tem cara aqui no interior, por exemplo, que reclama, pô, eu gosto de casa, eu quero um quintal maior, eu quero isso, quero aquilo. Mas, de repente, o bolso dele só dá para comprar um apartamento menorzinho, 2 dormitórios, ainda que aqui no interior ele não consegue comprar um 2 dormitórios com uma vaga de garagem, né, com uma metragem ok, certo? Mas ele não está adaptado ainda à realidade de uma grande cidade, né? Porque ele vive uma outra realidade. Então você tem que mostrar para ele o caminho e falar, olha, pega esse daqui primeiro, faz um bom negócio, monta a sua estrutura, monta a sua base. Quando você estiver tranquilo, o que você está comprando só valoriza, né? Com o passar dos anos, minimamente valoriza pela inflação no pior dos cenários. Se você puxar as matérias no Google aí agora, nos últimos anos o mercado imobiliário valorizou acima da inflação.
tá? Então você tem um bem que valoriza. O dia que você quiser almejar aí uma casa maior, alguma coisa, você tem uma moeda de troca, tá? Estou falando bastante do mercado econômico, né? Porque foi por onde eu comecei, né? Foi onde eu comecei, é onde eu startei. Fui partindo para outros caminhos. Gosto de trabalhar com clientes investidores. Tenho investidores que são deputados, né? De Roraima, de Sergipe, enfim, de vários estados do Brasil que investem na capital São Paulo. A capital São Paulo é como se fosse um imã de bons negócios, né? Todo mundo precisa ter um bom imóvel ali. E um é pouco, tá? Ali sempre quem ganha mais, né? Quem valoriza mais, quem preserva mais o patrimônio é quem tem mais. Se você pesquisar o patrimônio das famílias milionárias, né, da nossa elite, você sempre vai ver um mercado imobiliário pulsante, né? Sempre esse pessoal está comprando um imóvel a cada 6 meses, a cada 1 ano, e é sempre. E eles não estão errados, tá? A principal maneira de você manter o nome da sua família, de você manter o seu patrimônio, é conquistando espaço em cima de um território. E nem aquele joguinho do War. Não tinha o joguinho do War, das pecinhas, que você pega um paizinho, aí você só tem uma pecinha naquele paizinho, você está vulnerável. Se você não tem nenhuma, você nem está no jogo. Agora, se você tem várias pecinhas, você está mais forte ali, concorda comigo? É verdade. Mas uma coisa que me chamou a atenção, sabe, Brandão, sabe, Cleiton, foi quando você começou a sua apresentação, você disse que você, primeiro você se formou como tenente, aí deu baixa, aquela coisa toda, né? E você foi ser supervisor de uma equipe de panfletagem, né? De marketing ali da corretora. E de repente você partiu agora para ser corretor. Você foi em busca do CREA, né? Foi engraçada. Você foi vou contar para vocês, essa parte foi muito engraçada. Vamos lá. Então, tinha um amigo, ele trabalhava comigo. Hoje ele é diretor de uma das principais incorporadoras de São Paulo, a Cury, tá? Ele trabalhava comigo também ali, montando plaquinha nos postes, né? Cuidando das meninas, os panfletinhos e tudo mais. E aí, em determinado momento, ele resolveu entrar para o mercado imobiliário. Resolveu virar corretor. Começou como um corretor online, lá na sede da Avance, que era a imobiliária que vendia os produtos da Goldfarb, projetos. Ele começou como corretor online lá. E eu fiquei ali um pouco no vácuo de tempo. Ele me ligou, poxa, por que você não vira corretor também? É legal aqui e tal. O Sidney, que era o gerente, está precisando de corretor, né? O que você está fazendo e tal. Eu falei, olha, quanto que paga aí? Ele falou, nada. Eu falei, caramba, não paga nada? Ele falou, não, você só ganha pelo que você vende. Eu falei, mas como assim? Tá, e quanto tempo que você está aí? Ele falou, 5 meses. Eu falei, quantos você vendeu até hoje? Ele falou, nenhum. Pô, mas que convite maravilhoso que você está me fazendo. Vai ser difícil. Imperdível, né? Que convite maravilhoso. 5 meses você não vendeu nada, tá gastando dinheiro do Corsinha. Ainda bem que ele foi sincero, né? Ele foi sincero. Caramba. Eu falei, caraca, cara, e aí, que programa de índio? Pô, vamos ver qual é que é, né? Aí eu tive uma ideia brilhante, né? Eu falei, pô, vou começar nisso daqui. Eu acho que o grande erro de quem começa é tentar abraçar o mundo de uma vez, né? Você não vai abraçar o que é ser corretor de imóveis num start, no início ali, na primeira semana, no primeiro mês, nem num ano, tá? Nem no primeiro ano. Então, a minha jogada foi, poxa, eu vou começar nisso daqui. Fui todo formal, né? Eu era estudante de direito naquele momento ali. Fui de terninho, gravata e tal. O gerente olhou e falou, tá, aqui é o seguinte, você tem que saber vender. Se você souber vender, você vai ganhar dinheiro, vai se virar. Era um momento de boom imobiliário, né? Principalmente para essa linha. Oi? Oi, tô te ouvindo. Então, vou mandar. Pode continuar. Maravilha. Era um momento de boom imobiliário, né? Nessa linha econômica. A gente estava com o 2008 para 2009... né, o mercado econômico voando, e eu entrei meio que naquele fervo ali. Então, você não tinha uma estrutura de educação para ensinar você a ser corretor, inclusive o próprio curso de técnico em transações imobiliárias já tem, não te ensina quase nada da prática, já tem tá? É muito fraco, um pessoal que ensina já. E aí eu peguei e comecei eu montei uma estratégia. Eu falei, olha, eu preciso ganhar dinheiro disso daqui e eu não vou aprender essa profissão da noite para o dia. Então, eu peguei os principais corretores de cada ponto de vendas. Então, em Pirituba, tinha um corretor que era muito fera naquela região, peguei o telefone dele. Ali, você tinha no Jaguaré um outro corretor que era fera na região, no Tatuapé. Enfim, pontuei quem eram os campeões de cada região. E no mercado imobiliário, a gente trabalha muito com parceria, né? Então, eu fazia 50.
Ligava para esse corretor e falava, tudo bem, a cliente Larissa aqui da internet, aqui, ela vai com o marido dela aí no sábado, 11 horas da manhã. Então, minha função ficou ser agendar esse primeiro momento para levar esse cara que estava começando a conhecer o mundo virtual de 2008 para 2009 para o ao vivo ali. Né? Para ele ir para o plantão, porque aí o corretor era o cara que ia sentar com ele ia ver o decorado, ia ver isso, explicar toda a parte do financiamento e ele ia concluir a compra. Né? Então eu pegava uma linha de tabela, passava ali o básico da forma de pagamento, passava o básico do produto, eu enrolava o cara. Falei, o que eu sei fazer da minha vida? Na época, eu tinha 20 anos, né? Então, o que eu sabia de fazer pro resto da minha vida era sair pra balada e chavecar, né? Paquerar, ficar ali de papapá, enfim. Era um vendedor e nem sabia que era vendas, na verdade. Então, eu vou ter que convencer esse povo a sair de casa para ele ter a informação ao vivo. E quando eu for ao vivo, eu já agendo já com o corretor, marco o negócio, vou lá para me ver. Vou lá para me ver o que o cara fala e tudo mais. Então, acho que a primeira lição é o corretor novo não tentar resolver o jogo sozinho, porque ele não vai ter capacidade para isso, tá? Ele vai patinar e vai perder tempo. Porque em uma semana eu vendi. Uma comissão lá que na época, 2008, era, sei lá, 6 mil reais, eu ganhei 3. E na outra semana eu vendi também. E fui vendendo. Novembro de 2008, dezembro de 2008, eu fui o campeão de vendas de uma empresa com mais de 400 corretores. Eu cheguei na festa do final de ano com um uísque na mão, uma bandana do Guns N' Roses, feliz da vida, entendeu? Ninguém sabia quem que era o Brandão, porque eu trabalhava na central. Corretores, era tudo cara de 60 anos, 50 anos, 40 anos, eu era um molecão. Né? Então, eu cheguei lá, eu que sou o Brandão. Brandão é um nome de velho, né? Nome de senhor. E o meu gerente que escolheu é um dos sobrenomes meus. E aí eu chego, você que é o Brandão, mas que menino novo. Você é bom, hein, cara? Porque aí eu peguei a manha de agendar o cara. Tirar o cara do mundo virtual para levar ele para o ao vivo, né? Isso foi interessante porque isso me ensinou um pouco do que eu vivo hoje. Porque hoje o mercado ele gira muito mais em cima do virtual do que do ao vivo, do presencial. Então hoje o cara tem que estar antenado com a internet, né? E aquilo foi uma primeira experiência. Então eu sabia formatar um e-mail legal para mandar para o cara. Ficava ali tentando criar o sonho na cabeça dele de uma coisa que não dava para nem ver ele ao vivo, porque ao vivo também não tinha o prédio ainda, né? Era um plantão de vendas, no apartamento na planta, e muito menos pela internet, né? Então, eu acho que ali eu me apaixonei pelo que eu fazia. Eu entendi que a minha grande paixão, ela estava no conduzir, no levar, no ensinar, né? E transformar uma foto digital em realidade, que é a função da incorporadora. A incorporadora, ela trabalha com o sonho daquilo que não existe. Por isso que um contrato de compra e venda de uma incorporadora, de um apartamento na planta, ele é mais disperso, né? Ele tem ali um memorial de incorporação, ele tem um quadro resumo, ele tem um memorial descritivo, ele tem a planta, ele tem a implantação, ele tem uma descrição maior que é para justamente fazer você entender e enxergar aquilo que não existe, né? E aí eu me apaixonei por isso. Eu me apaixonei por isso. Quando eu comecei a atender ao vivo os próprios clientes, comecei a conduzir a venda com eles ali, aí eu entendi que o plantão de vendas ele vinha para ajudar você como uma ferramenta, né, para ajudar você a criar esse sonho com as imagens na parede, né, cada pedaço de um plantão de vendas, isso eu levo, porque depois eu fui ser gerente, fui ser diretor, rodei o Brasil em várias funções, então treinei muitos corretores também. Cada função do plantão de vendas, ela tem que ser explorada porque ela tem um porquê de existir, né? Você tem no plantão de vendas ali uma parte que conta a história da incorporadora, breve. Você tem a placa do banco, né? A placa do banco é para dar segurança para esse comprador. Esse comprador que tem segurança, ele não precisa necessariamente acreditar na minha palavra. Ele precisa acreditar num contrato, ele precisa acreditar nas empresas que estão por trás daquilo, daquele banco que é um agente financiador da obra, entendeu? Então, é tudo isso que você passa para dar ali a sensação de que ele está fazendo um excelente negócio. E realmente ele está. Ele vai ver isso daí daqui a um ano, 2 anos, 3 anos. Deixa eu te cortar um pouquinho, Brandão. Pode falar. Então quer dizer que o corretor precisa ainda, né, dar credibilidade, ele precisa se profissionalizar, e ele precisa não somente conhecer técnica de venda, mas ele precisa conhecer também ter o conhecimento técnico sobre documentação, sobre financiamento, sobre mercado, influência no sucesso. E isso influencia no sucesso do corretor? Quando ele conhece todo esse sistema? Com certeza. Você tem uma venda,
que ela é uma venda que ela é de um custo muito alto para esse comprador. É a venda mais cara, é a compra mais cara da vida dele, né? Então, é uma venda que ela exige que a pessoa que está vendendo, que está negociando, entenda dos receios daquele comprador, né? E para você passar a segurança, você vai precisar dominar. Quando você fala de um financiamento para esse cara do primeiro imóvel, é um financiamento que ele é muito mais detalhado, ele tem várias nuances, né, do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, com várias faixas de renda, com situações de taxas de juros mais altas ou mais baixas, de acordo com o tempo de contribuição do FGTS daquele comprador. Você tem uma série de nuances que você tem que dominar para poder passar para ele que aquela situação, para ele, fica daquele jeito, né? E quando você trabalha com clientes de alto padrão, além de você dominar isso daí, para você poder mostrar para ele que o dinheiro que ele está colocando ali vai render mais do que se renderia numa aplicação, né, que ele vai ganhar com a valorização daquilo, mesmo que ele pegue crédito, a saída de alocação dele é uma saída que vai cobrir aquele valor de parcela que ele vai ter e ainda vai ter a margem dele fora a valorização. Vai transformar aquele imóvel num ativo, né? De documentação. Oi, pois não? Vai transformar aquele imóvel num ativo, né? Exato. Vai trazer Hoje resultado financeiro para o investidor. O São Paulo hoje, ela é uma cidade que ela é excelente para o investidor. Ela é excelente para o investidor, o pequeno investidor ou até o grande investidor, tá? São Paulo é uma cidade excelente, por quê? Porque é uma cidade que ela desenvolveu um turismo que não era algo comum e algo muito comentado quando eu comecei lá atrás, né? Hoje você tem um carnaval de São Paulo que a gente está em vias de chegar aí, que recebe milhões de pessoas de todos os lugares do Brasil. Antigamente, quando você falava em carnaval e você era um cidadão paulistano, a primeira coisa que você pensava era cair fora, né? Era ir para a chácara, era ir para a praia, era viajar para outro estado, era para o Carnaval da Bahia, né? Agora você recebe uma leva de turistas que querem desfrutar do Carnaval de São Paulo, dos bloquinhos e tudo mais. Então é um carnaval que ele mudou bastante. Esse é um exemplo. Você tem a maior parada gay da América Latina. Também é um outro exemplo. Você pega um final de semana onde chega gente de tudo quanto é lado do planeta, né, para curtir São Paulo. Você tem uma série de eventos em São Paulo de menor escalão, né, de menor porte, como eventos médicos, eventos para palestrantes, eventos de direito, enfim. São Paulo é o núcleo do capital, né? Nesse nosso sistema e nessa nossa localização, São Paulo é o núcleo do capital. Então, tudo gira em torno de São Paulo. Eu tenho clientes investidores que estão sempre comprando imóveis compactos, imóveis de estúdio, um dormitório, nas melhores localizações, ali na região do quadrilátero ali do Ibirapuera. Por quê? Porque é uma localização que sempre vai ter hóspedes, você sempre está alugando, sempre tem ali ou a locação tradicional ou a locação de Airbnb, né? A locação do short stay, da curta passagem ali, que hoje rende muito em São Paulo, né? Em localizações certas, também não adianta o investidor comprar em qualquer lugar, comprar olhando com os olhos de quem vai morar, comprar só pensando no preço. Esse investidor, ele tem que entender que ele paga mais por um imóvel que vai render mais, entende? Você vai andar de Ferrari, você vai pagar por Ferrari, você vai ter que colocar gasolina, pódio, você vai ter que colocar os melhores equipamentos, enfim. É o preço para você desfrutar daquilo, Brandão, entende? Brandão, Oi. hoje você trabalha com tráfego pago? Esporadicamente. Tá? Depende do produto e depende, por exemplo, aqui na imobiliária da Marcela, que essa imobiliária é da Marcela, MRX Elite, é uma imobiliária no centro de Tatuí, muito bacana, e o trabalho que ela vem fazendo aqui. Hoje, ela trabalha com tráfego pago para os imóveis daqui da região. Então, eu tenho a maioria desses imóveis dentro do Minha Casa Minha Vida. Projetos imobiliários dentro do Minha Casa Minha Vida. Aí eu volto para aquele assunto do cara do primeiro imóvel. Porém, como eu tenho uma carteira de clientes já de muitos anos de São Paulo, eu também vou preparando para ele as novidades nos projetos de lá, entendeu? Legal, porque hoje o tráfego pago é potência, né? Pra você trabalhar, pra trazer uma... Ele dominou o mercado, Eu falei de levar o cliente para o ao vivo, para o corretor de plantão. Antes, trabalhando com as meninas de panfleto, a gente divulgava, aí o cara pegava o carro dele, para ele ter informação, ele tinha que ir até o stand, né, pedir lá para o corretor do atendimento lá passar para ele as informações. Era um mundo diferente, né, no início, final de 2008, 2009, 2010. Esse mundo mudou drasticamente, né, ao longo de 2015, 16, 17, e mudou muito, mudou de vez, virou de ponta cabeça com a pandemia. Né? Quando a gente viu que na pandemia o mercado ia ter que se adaptar,
tanto na apresentação do produto para o corretor, as lives, os meetings foram todos online, né? Quanto para esse corretor conseguir vender sem ter que necessariamente presencialmente colocar em risco a vida dele e daquele cliente, né? No momento da pandemia. Então a gente teve que criar mecanismos para isso. E o cliente começou a entender. Ele começou a entender que o que valia, na verdade, não era nem o decorado que ele olhava lá na obra, né? No plantão. Era o contrato dele. É ali que você vai ter as medidas do que você vai receber, não é verdade? O que você acha hoje que o corretor precisa ter para ele fazer uma venda com excelência? Porque a maioria dos corretores, você sabe que não vende. É a minoria que faz o estrago, né? Isso em todos os negócios. Mas a corretagem, ela é muito mais forte ainda. Eu falo porque eu tive um imobiliário. Eu abri uma imobiliária e os corretores batiam a lata para poder vender. Qual as técnicas que você usa? Qual as técnicas você acha que o corretor tem que ter? Porque tem corretor que vai apresentar um imóvel e ele fala pro cara assim, ó, leva o cara dentro do imóvel e fala, tá vendo aqui? Aqui é a sala, aqui é o lavabo, aqui é o quarto, aqui é a sala de estar, aqui é a cozinha. O cara tá vendo o que é. Então, às vezes, a pessoa não tem ali o potencial para fazer o fechamento porque ela não sabe usar as técnicas. E tem técnica. Venda tem que ter técnica. Onde o corretor tem que buscar isso e o que você acha que ele tem que ter para fazer uma venda excelente? Olha, eu não costumo usar o termo técnica porque isso meio que surgiu sem eu precisar me aprofundar estudando necessariamente isso, tá? Lógico, eu comprei alguns livros, enfim, durante os anos aí, para me aprimorar em algumas coisas, aprendi sobre a questão do tráfego pago. Essas questões são questões que você estuda. Mas eu acho que quando você se sente o que você está fazendo, você vai aplicando tais técnicas meio que naturalmente, sem perceber, né? Eu acho que o corretor, em primeiro lugar, ele precisa ser um cara extremamente dedicado. Essa é uma profissão ingrata, é que nem fazer academia, tá? É uma profissão ingrata. Se você achar que está cômodo e que está legal, é porque está ruim, tá? O corretor de imóveis, para ganhar dinheiro, ele precisa trabalhar muito. Se ele estiver trabalhando pouco, se ele achar que está tranquilo, se ele vai embora, se ele chega tarde, ele precisa trabalhar muito. Ele não tem outra opção, tá? Por quê? Porque é um mundo que você precisa persistir para as coisas começarem a acontecer. As coisas não caem no colo, né? Talvez naquele momento que eu entrei, ainda um momento de um mercado muito aquecido, com poucos profissionais concorrendo, então alguma coisa ou outra ainda caía no colo, era um mercado um pouco mais fácil. Mas o mercado atual, ele é muito competitivo. A gente está falando de anúncio de tráfego pago, porque esse cara não bota mais o pé dentro do plantão. Né? Então, quer dizer, você está disputando com um menino que começou ontem e um cara que tem 20 anos de profissão pelo mesmo páreo. Quem que vai pegar esse lead? E quando pegar, o que você vai fazer com ele, né? Como que você lida com esse lead? Como que você vai apresentar? Quando você vai apresentar o imóvel, quando é o imóvel pronto, que nem você falou do corretor mostrando as partes do imóvel, você se apega muito mais a conhecer o cliente, né? A entender o uso dele, o porquê que aquilo vai ser legal na vida dele, né? Então, aí você vira mais um cara que pergunta, que questiona, tem que entrar na sintonia dele, né? Aí é um vendedor, né, nato mesmo. Você entrar ali na sintonia do cara, você entender o que a mulher dele gosta, o que ele quer fazer com aquele imóvel, qual que é, já dá uma saída para ele. Hoje, você trabalha com, em todos os mercados, né? Você vai comprar um carro, você tem que saber, aquele carro é bom de mercado para você vender ele futuramente? Eu vou perder muito dinheiro, né? E com o imóvel é a mesma coisa, só que ao contrário, você só ganha, né? Então, pô, eu vou vender esse imóvel fácil, eu consigo alugar esse imóvel bem, ele está bem localizado. Por isso que a escolha do produto para o corretor também é importante, entendeu? Não dá para você pegar qualquer produto para trabalhar. Tem produtos que vão demorar mais. Todos vão se valorizar, todos valem a pena. O mercado imobiliário nunca é errado. Só que vai ter produto que você só vai ver esse resultado daqui a 10 anos. E tem produto que você vai ver o resultado daqui a 2 anos. Então, escolher os produtos que você vê que são a bola da vez, entende? Isso vai ser fundamental também para você, né, galgar voos maiores, né? Não adianta você ficar patinando também, porque tem muita incorporadora que também não abre mão, né? Tem vendedor que não abre mão, tem incorporadora que não abre mão, que tem um pensamento e, enfim, às vezes não tem nem tanta necessidade da venda ali, e o corretor tem a necessidade de vender. Então, às vezes, você está batendo ali em ponta de faca. Então, entender qual que é o caminho, qual que é o produto. E outra coisa, não deu certo num lugar, migra. Muda. Não deu certo no lugar, experimenta outro produto, experimenta um outro nicho, experimenta falar com outro tipo de cliente, né? Se encontra dentro desse mercado. Eu, durante várias fases, tive que me adaptar. Hoje eu consigo dominar tanto um deputado,
que compra comigo, um cara que tem muitos imóveis, o pessoal da BR Foods, né, comprou 23 apartamentos comigo, do iFood. Então, eu consigo lidar com esse público, ao mesmo tempo que eu consigo falar com um cara que está com medo de mandar o olerite dele para comprar, com 2 pau e 200 de renda, para comprar o primeiro imóvel dele. Imóvel de 170. Deixa eu te fazer uma pergunta, Brandão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com tanta tecnologia que a gente vê aí hoje, a inteligência artificial, né? Você está falando de rede social, essas coisas. Com tanta tecnologia, a inteligência artificial e as plataformas aí online, o que você acha? O corretor de imóveis, ele vai desaparecer ou ele vai ter que se reinventar? Olha, vou ser sincero com você. No meu ponto de vista, eu volto naquela tecla anterior do cara comprar o corretor. Se fosse para comprar o produto, ele só botar uma máquina da Coca-Cola e apertar o botão, entendeu? A tecnologia ela vem para agregar na criação de lead, na criação de um possível interessado. O que vai fazer ele comprar não é o botão ali. Não é. O cara não vai ali, olha, comprei 800 mil, tá aqui o Pix, aqui tá resolvido. Não. O que vai fazer esse cara comprar é alguém que oriente ele. Oriente ele para ele sentir firmeza naquilo que ele está fazendo. Então, o corretor, ele é indispensável. O cara que vai comprar um carro, ele vai querer ouvir do vendedor se está tudo bem com o motor, com o câmbio, se tem garantia, como é que está o estofado, como é que Na verdade, o vendedor ele tem que ser um mentor, né? Isso, ele é indispensável. O vendedor, ele é indispensável. Essa é uma das profissões que provavelmente nunca vão acabar. Possivelmente nunca vão acabar. Por quê? Porque esse cara, ele só cai em si de que aquilo é um bom negócio quando ele visualiza a pessoa que realiza aquele negócio mais vezes, mostrando para ele o que já aconteceu no passado e o que pode acontecer no futuro. Quando eu vou vender para um cliente, eu mostro o meu passado. Olha, esse cara comprou comigo assim, 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 hoje ele ganhou tanto, ele fez isso, fez aquilo. Tem clientes do Minha Casa Minha Vida que daqui a pouco estão andando de Mercedes bacana aí, comprando mais coisa, comprando mais 1, 2, 3 imóveis, enfim. E a gente vai participando desse cliente, né? Eu falo para eles que do primeiro ao último imóvel, eles têm que contar comigo. O corretor de imóveis tem que estar sempre presente na vida desse cara. Ele quer vender? Vamos dar um jeito de vender. Passa para um parceiro, passa para cá, vamos anunciar, vamos trabalhar o imóvel dele. Ele quer comprar? O que ele quer comprar? Vamos atrás, vamos buscar. Ele tem que ser fiel a esse cliente, porque você trata com famílias, você trata com um verdadeiro patrimônio dessas famílias, né? Como eu disse, nada perdura ao tempo a não ser os imóveis. Nada perdura o tempo. Eu percebi pela sua fala. Eu posso produzir em grande escala. Eu posso produzir em grande escala quantas camisas eu quiser e aí dar o preço dela de acordo com a demanda. O imóvel é espaço físico. Se você comprou um imóvel, ninguém compra ele de você, a não ser que você venda. Ninguém toma aquele espaço, né? É como essa cadeira aqui. Eu sento aqui. Tem mais alguém sentado? Não. Desde que eu não deixe, não tem mais ninguém sentado. Esse é o sentido do capitalismo, né? O sentido da propriedade privada começa com o imóvel. É o sentido da propriedade privada. Deixa eu te falar uma coisa. Pela tua fala, assim, o ênfase que você vai conversando, a gente percebe que muitas pessoas entram na corretagem buscando dinheiro, né? Mas poucos permanecem por um propósito. E eu tenho visto aí que você realmente você tem um propósito, e o propósito é você proporcionar ao teu cliente a realização de um sonho, né? Não é simplesmente a venda, não é simplesmente a comissão da corretagem, mas sim a realização de um sonho. Então, você faz isso porque você tem paixão. Ou eu estou errado? É isso? Sim. Não, tá certíssimo. Tanto que eu já ganhei muita grana com imóveis de alto padrão, tratando com clientes, como eu disse, alguns aqui, de perfis, né, da elite e tudo mais. E eu tô brigando pela venda do carinha aqui que não me mandou um elite de 2 pau. Que eu vou ganhar muito menos, que dá muito mais trabalho, que eu vou ter todo o retrabalho de ensinar esse cara que nunca comprou nada, para ele ter o primeiro dele. É um jovem, é um cara que tem uma série de inseguranças, tanto do trabalho da vida dele, a vida profissional, se ele vai casar, se não vai casar, uma série de incertezas, e eu tenho que ser o cara da certeza. Então, o meu prazer, ele não está na margem. Não está na margem, não está no, pô, eu vou trabalhar só com um imóvel que eu possa ganhar, sei lá, 100 pau numa venda. Não. Se aparecer esse cara, eu vou tratar ele que nem rei. Assim como eu trato que nem rei, o cara aqui que vai receber o mesmo cafezinho, vai sentar aqui na minha mesa, né? Vai ser tratado por igual, o cara do primeiro imóvel.
Quando você fala sempre... Isso é paixão, né? Quando você fala Apaixonado. sempre... A paixão, ela tá no resolver. É, A paixão tá no resolver, entendeu? É. Pô, eu vou pra casa, ou é sexta-feira, normalmente sai uma vendinha toda sexta-feira, né? Que sexta-feira sempre é um dia incrível, é o dia que a gente quer finalizar tudo. Então, sai uma vendinha na sexta-feira, vou tomar um chopinho com a minha gata, vou dar uma volta, né? Com a cabeça feliz que você concluiu aquela semana com gol. É. O corretor, ele tem que vender toda semana, entendeu? Toda semana ele tem que colocar na cabeça dele que tem que vender. Passou uma semana, na outra você tem que vender dois, tem que se virar, entendeu? Ele tem que ter essa pressão autodidata, né? Ele se cobrar. O colega aí falou, pô, por que o corretor às vezes não vende e tal? Eu vejo muita gente que chega no ambiente de trabalho, em primeiro lugar, né, não se concentra, não dá foco àquilo que tem que fazer no dia, né? Vai bater um papo, vai aqui, vai ali, principalmente plantão de vendas, né, de São Paulo, pô, você tem plantões que tem 100 corretores, 80 corretores, 120 corretores, e aí fica aquela coisa, um vai fumar, um vai tomar café, um quer saber da vida do outro, e papapá. Eu sempre fui um cara focado, entendeu? Focado, extremamente focado. O que eu tenho que fazer? Eu chego aqui na imobiliária, aqui é uma imobiliária nova na cidade, ela está começando, então ainda tem poucos corretores. A maioria das vezes eu chego sozinho, já vou ligando meu notebook, vou falando com um, falando com o outro, né? Bom dia, bom dia, bom dia, tchau, vamos foco, entendeu? Eu acho que isso é um diferencial, não só no corretor, tá? Mas na vida de todo mundo. Na vida de todo mundo. Todo mundo tem que ter o foco no que está fazendo ali no trabalho. Para poder ir embora na hora que é a hora de ir embora, na hora que estiver cansado, no final do dia, e falar, pô, meu dia valeu a pena. Eu costumava falar para os corretores o seguinte, o dia que você não vende e você não capta um possível comprador, o cara que pergunte, pô, eu quero saber mais, me manda informação disso daí. É um dia que não vale de nada. Porque você não ganha salário, você não ganha vale transporte, você não ganha vale refeição, você não está recebendo por aquele dia. Pelo contrário, você está gastando. Então você tem que ter essa meta. Essa meta é uma responsabilidade muito séria, entende? O corretor, ele é um cara que ele tem que ser muito responsável com ele mesmo. Por quê? Porque o chefe, às vezes, vai cobrar, né? Ele nem pode cobrar por você ser um autônomo. Então é uma situação que, se você não tiver essa vontade, essa ambição, né, de produzir para você colher ali na frente, né, você vai ficar parado no tempo e você vai sair falando mal da profissão, vai sair falando mal da empresa, vai sair falando mal do seu chefe, vai sair falando mal de um monte de coisa. Deixa eu formalizar outra pergunta para ti. Inclusive lá em São Paulo, a empresa que eu vendo é a que eu comecei, mudou de nome agora, né, chama One Innovation, do Milton Goldfarb com o Paulo Petrinha, a incorporadora. É a principal empresa que eu vendo lá em São Paulo, vendo outras também. Né, que a gente é livre, né? Mas a principal empresa que eu gosto de trabalhar é a One Innovation. Inclusive é uma empresa que eu estou aí, ó, vai fazer 18 anos da minha vida aí, eu falo com o mesmo diretor... Deixa eu aproveitar deixa eu te fazer outra pergunta. Deixa eu te fazer outra pergunta, Brandão. A questão só para realmente para informação mesmo. Né? Eu vi você falando algumas vezes da primeira compra, do primeiro apartamento, do jovem que chega preocupado com a documentação, receio até mesmo de enviar um lerite de R$2.000 mensais, enfim. Mas você falou muitas vezes e repetiu que os jovens chegam. E a pergunta existe ainda a possibilidade de um homem de 60 anos de idade comprar o seu primeiro imóvel ou isso já não é mais possível dentro do mercado imobiliário? Olha, existir a possibilidade sempre vai existir, tá? Porém, ela fica mais difícil, tá? O banco, geralmente, ele vai emprestar dinheiro crendo na devolução até 81 anos. Essa é a última métrica que eu tenho em mente aqui, de lembrança. Então, quer dizer, o prazo para esse cidadão que tem 60 anos, ele já é menor. E o risco de ter que utilizar o seguro que é pago naquela parcela, você paga um seguro por morte e invalidez no financiamento. O risco de você ter que utilizar é maior. Então, o seguro é um pouco maior. Então, não é que o jogo está perdido, porém, torna-se um jogo mais difícil. Por isso que o jovem tem que aproveitar e comprar o dele o quanto antes. Porque depois vai passando o tempo, o cara chega aqui na minha frente, aqui, com 55, 60 anos de idade, às vezes já está com comprometimento de renda, ou a renda dele é mais baixa, é uma renda compatível com a do jovem lá de 20 anos, de 22 anos. Não é uma renda alta, que seja suficiente para suprir essa deficiência na questão do tempo e da taxa do custo do seguro, aí eu realmente não vou ter que fazer dentro do mercado de crédito, tá? Uma vez que a gente está falando de mercado de crédito. Esse cara pode comprar um lote,
uma incorporadora e vier construir a casa dele. É uma saída. Esse cara pode comprar um consórcio, né, dentro das métricas de um consórcio imobiliário, e ser contemplado, ir lá e comprar o imóvel. Né? Ele pode comprar o imóvel à vista, ele pode fazer um acordo com uma empresa imobiliária e com uma incorporadora que parcele para ele direto com a construtora em menos tempo, lógico. Ele tem algumas saídas, mas são saídas mais difíceis, né? Você concorda comigo que é uma saída para um cara que vai ter que estar um pouquinho mais preparado ali de capital, vai ter que ter poupado um pouco mais a vida dele, ou vai ter que ter uma renda que seja suficiente para ele arcar com esse custo maior de financiamento que ficou o caso dele, né? O mercado ele vai enxergar ele como um possível comprador, mas que ele já é um comprador de risco maior, né? Eu vou prestar dinheiro para ele, ele tem o risco de vir a falecer aí durante esse período desses 20 anos e ele vai me usar o seguro, entendeu? Verdade, o dinheiro vai ficar mais caro. Né? Mas... O dinheiro fica mais caro, perfeito. O dinheiro fica um pouco mais caro, entendeu? O dinheiro fica um pouco mais caro. A gente sempre dá saída, tá? Tem solução. Não em todos os casos, mas sempre tem saída, sempre tem solução, tá? E pro cara que não conseguir comprar também, eu costumo falar, quando uma coisa não dá certo de um jeito, resolve de um outro. Pô, então, quer saber? Então vamos alugar, vamos curtir a vida, né? Vamos se aposentar, tá aposentado, tá tranquilo? Sossega, então, tá tranquilo, vamos alugar, vamos curtir. Vem pro interior aqui, a gente arruma um aluguel pra você, né? Vem pro interior aqui. Se você depois quiser comprar um lotezinho pra arrumar um BO pra cabeça, eu vendo um lotezinho pra você. Você vem capinar aqui, depois você vai reconstruir sua casinha, né? Vai pouco a pouco aí, galgando, quem sabe você consegue. Também isso já é uma técnica de venda, tá na hora né? dos filhos ajudarem os pais, né? Eu vim pra cá pra cuidar do meu pai. Tá na hora dos filhos ajudarem os pais, né? Então, assim, a gente sempre procura a solução. Por isso que eu falei, o corretor, ele entra na vida do cliente. Ele entra na vida do cliente, entendeu? Eu não posso virar para você e falar, pô, a caixa te barra aqui, se não vai ficar legal para você, vai dar errado. Não, pera lá. Vamos achar uma solução. Você está querendo um pouco de sossego, de paz? O que você está querendo? Né? Vamos encontrar onde que eu entro nessa história aí para te levar para esse ambiente que você está querendo, entendeu? E aí, se der para pegar um crédito, pega. Se não der, vamos arrumar uma outra solução. Entender a tua vida é o que faz fazer você gostar de mim, você me indicar para tua sobrinha, você me indicar para o teu filho, você me indicar para os teus amigos, você está entendendo? Negócio gera um negócio. Criar um relacionamento, né? Criar um relacionamento, não é isso? Negócio gera um negócio. Pô. Como é que eu vou descartar um cara? Porque o banco não vê ele com bons olhos, com os melhores olhos. Não vou dizer bons olhos, com os melhores olhos. Por que eu vou descartar esse cara? Esse cara é meu amigo. Da manhã ele tem um amigo dele vem aqui e compra à vista. Você está entendendo? É isso, o jogo é esse. Aliás, no mercado de luxo, no mercado de altíssimo padrão e luxo, a maioria dos clientes investidores são clientes idosos, né? A gente que tem aqui 30, 40 anos, 38 anos, a gente que tem essa idade é peixinho ainda, entendeu? Na verdade, a gente tá nadando, Hein, Brandão? Na verdade, tem que ser tratado todos bem, porque hoje esse cara tá mal, mas amanhã ele pode estar bem, pode estourar, né? Então, a visão do network é essa, né? Ó, você não sabe o dia de amanhã, você entendeu? Esse cara comprando um lote comigo aqui com 10 pau de entrada, o meu problema ele resolveu e o dele também, tá ótimo. Não tem problema. Mesmo. Tá feito o negócio. Brandão, a hora passa rápido aqui. 13 horas aí, passa muito rápido, né? Uma horinha de podcast. É muito rápido. Foi bem proveitoso aí o seu bate-papo. Você passou, assim, um feedback, assim, extraordinário do mercado, de vendas. Falou num completo, né? De tudo que a pessoa tem que ter, o que o corretor precisa, o que o comprador precisa para poder confiar ali no corretor e fazer uma compra segura, uma compra ali com a mentoria, né? Uma compra com a mentoria, ela é sempre extraordinária. E agradecemos aí o seu tempo, cara, o tempo que você tirou, uma horinha que você tirou aí pra estar com a gente, pra dar o seu feedback aí, pra falar das suas vendas. Esperamos aí que você venda muito esse ano, com muita força, muita excelência. Você aí, você, toda a equipe. E eu queria fazer uma perguntinha agora, né? Uma perguntinha não, dar uma afirmação. O que você passaria pros nossos telespectadores aí do Newcast? Qual seria uma palavra aí que você daria pra essa galera, seja na venda, seja pra virar um corretor de imóveis, ou seja pra vida ali profissional ou familiar? Bom, dá um feedback aí pra essa galera. Falando pro cara que ainda não vive a experiência do investimento no mercado imobiliário, o melhor momento para você ter comprado o seu imóvel foi ontem. Hoje é o segundo melhor momento. Quer dizer que o amanhã sempre será pior, tá? O mercado imobiliário, ele não depende de você para ele andar.
ele sempre vai evoluir ou involuir, depende do seu ponto de vista, mas ele sempre vai mudar, ele sempre vai tornar os imóveis mais valiosos, né? Ele sempre vai se valorizar. Ele move um mecanismo muito forte no Brasil. Quando a gente fala do mercado da construção civil, a gente fala de um mercado que agrega uma imensa parte dos empregos de baixa renda da nossa população, né? O cara que é um pedreiro e trabalha para uma construtora, se ele perder esse emprego, o que será dele? Né? É onde ele sustenta a família dele ali. Você pega uma obra de um prédio, você tem lá 300 caras trabalhando, muita gente envolvida, cimento, pedra, é um mercado muito forte, né? Então é um mercado que ele não vai parar. Ele é um mercado que ele tem muita gente por trás dele, ele é um mercado que tem muito apoio, muito suporte de todas as frentes possíveis, né? Da iniciativa privada, da iniciativa do governo, enfim. Ele não pode parar. Então é um mercado que dificilmente você vai lutar contra e vai ter razão em alguma coisa. Sempre que eu ouvi falar de bolha imobiliária, sempre que eu ouvi falar de tá caro, sempre esse cliente depois ele veio atrás, voltou atrás, viu que ele estava errado, viu que a coisa continuou andando, né? E de alguma forma o mercado se adaptou, seja um parcelamento de entrada, seja um crédito que ficou mais barato e mais acessível. O mercado ele está aí para você surfar a onda dele, para você surfar, para você fazer proveito dele. Então, a hora de comprar é agora. Se você está em dúvida, é agora. Isso para o comprador. Para você que quer trabalhar com o mercado imobiliário, foco, né? Entenda o que você está fazendo, em primeiro lugar. Entenda quais são as nuances, o que você está vendendo, se esse cara não vai comprar à vista, como que ele vai comprar, como que ele vai comprar depende de um banco, como que é a regra do jogo para ele pegar crédito com esse banco. Entenda os caminhos para você conseguir fazer as suas vendas aí, trate seus clientes com amor, né? Enfim, às vezes você precisa ser um pouquinho mais incisivo para ele entender uma coisa que é a realidade e você quer o bem dele, né? Você costuma ser como um pai para ele, tá? Você vai ali falar para ele, olha, não é assim que você está falando, não é assim, é assim. Aí depois que ele faz, ele te agradece, tá? O cliente feliz é o cliente que compra. O cara pode ser o cara mais brincalhão, amigo, gente boa do mundo. Se esse cara não compra, ele não resolveu o problema dele. Aquela pulguinha do desejo vai ficar aqui, ó, coçando a carequinha dele. Ele vai voltar com essa ideia logo mais. Então, seja sempre um cara presente também. Se não é o momento da compra dele agora, daqui a 3, 4... Tem clientes que eu vendo que estou 2 anos tratando com ele. Estava falando com uma menina agora, antes de entrar online aqui. Tem 2 anos que eu estou tratando com ela. Eu esperei ela se formar. Ela se formou. Ela namorou, terminou com o namorado. Agora ela pegou o primeiro olerite dela. E agora eu vou vender para ela, entendeu? Então, tenha paciência. Não desista dos clientes, independente do perfil de renda deles. Porque uma hora a coisa começa a andar, uma hora a coisa começa a acontecer, e aí é uma roda, né? Uma coisa vai puxando a outra. E eu desejo sucesso para você que está entrando nessa área, que é uma área maravilhosa, tá? É isso, pessoal. Obrigado aí por vocês aí do podcast, do Newcast também. Foi fantástica a entrevista. Que Deus nos abençoe e que seja um ano incrível para todos nós. Brandão, foi satisfação falar contigo, cara. Obrigado aí pela visão que você passou pra galera. Tenho certeza que vai ser de grande valia, tá? Deus abençoe, obrigado. Maravilha, obrigado. Junto. Gratidão, Brandão. Valeu, um abraço. Tchau. Valeu, tchau. É isso aí, pessoal. Nos despedimos aqui do Newcast mais bonito do Brasil. Mais uma terça ao vivo e a cores. E tamo junto e bora pra cima.